Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo dessa semana vou ensinar como fazerem essa linda fonte falsa sem a necessidade de molde. É uma ótima sugestão para presente e também até para vocês decorarem a casa. Se gostarem, deixe seu like e também um super hype. Sou Marilene Tati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então, para fazer essa fonte falsa, a gente vai precisar de um pedaço de isopor e 2 CDs. Vamos passar um pouquinho de cola adesiva para colar um ao outro. Não precisa muita cola, porque depois a gente vai encapar e vai ficar bem coladinho. Enquanto seca o CD, a gente já vai preparar, então, as nossas pedras. As pedras maiores dessa fonte, a gente vai fazer com esse isopor. Vou cortar em pedaços. Aqui nós vamos fazer uma pedra maior embaixo e umas menores em cima. Que eu nem vou cortar, vocês podem só picar assim, ó, é bem rústico mesmo. Aqui vocês vão cortando em pedras. Vocês podem fazer 3, 4, 5, quantas vocês quiserem. Aqui vamos só tirar essa parte aqui quadrada, deixar de uma forma mais arredondada, ó. Então, pronto, a nossas basezinhas de pedras. Vamos vir com a cola branca. Vou passar com a mão mesmo. Você pode usar o pincel ou colocar dentro de um saquinho plástico também. Passem a cola em toda a extensão desse isopor, para que sele o isopor, que na hora da gente colar não fica saindo esses pedacinhos. Daí fica bem selado. Coloca num palito e aguardem secar. Depois de seco o isopor, vocês podem passar mais uma camadinha de cola, bem pouquinho, já vai estar selado esse isopor. E aqui a gente vem encapar. Já abri uma massa um tom bem bege, um begezinho, mas vocês podem fazer também um cinza bem clarinho, bem fácil para encapar, ó. Coloquem aqui, dão a volta. E aqui a gente vai recortar esse excesso. Vou fechando. Agora eu venho, umedeço um pouquinho. Daí vai ficar dessa forma, encapadinho dos dois lados. Venho com a esteca agulha agora e vou fazer umas marcações. Aqui, então, já adiantei algumas, ó. Eu encapei 4, mas não sei se vou colocar as 4. Daí, primeiro, vocês veem a posição que vocês querem deixar. Vão colar bem irregular. E depois, vocês só vêm colando. Pode ser dessa forma, assim, ó. Então, aqui em cima a gente vai colocar uma moringa e aqui embaixo outra. Então, vocês têm que deixar
colocar uma pedra de forma que sobre esse espacinho pra gente colocar a moringa e a outra vai ficar em cima. Então, já posso vir colando. Deixo o espaço para moringa e coloco um pouquinho mais para trás. E essa pedra menor eu vou botar ela atravessada. Ficou dessa forma. Vamos aguardar secar. Depois do CD colado, então, já passei uma lixa bem grossa para ficar melhor, pra gente colar depois a massinha. E vou tapar esse furo aqui com a fita crepe. Para encapar, vocês podem encapar com a massa branca ou a massa azul. Aqui eu misturei na massa branca, coloquei um pouco de tinta, mas eu não misturei totalmente, ó. Eu vou só deixar ela bem lisinha e vou abrir ela dessa forma, ó. Ela ainda tá com um pouco de tinta escura. Desse jeitinho mesmo. Então, vou abrir numa espessura não muito fina. Depois aqui no fundo vocês podem colocar um pedaço de EVA para finalizar e não ficar aparecendo o CD. Então aqui tô retirando esse excesso e vou virar um pouquinho para dentro e não vou recortar mais. Vou recortar apenas quando tiver já bem sequinho. Só uma pontinha vocês virando aqui já tá bom. Para depois, quando a massa encolher, não aparecer, não ficar aparecendo o CD. Para fazer a moringa, 40 gramas de massa, vou deixá-la bem redondinha. Aqui eu já vou fazer uma abertura. Pode ser com pincel modelador, com o que vocês tiverem aí de ferramenta, que vocês vão saber o que dá para fazer. Então, abri aqui o espaço, agora eu vou alargando. Pode usar um bolhador para auxiliar, que também fica bem legal. Esse bolhador que eu tô usando é um bolhador de silicone, que eu já ensinei aqui no canal. Até eu vou deixar para vocês aí o link na descrição, para quem quiser aprender a fazer. Ele é super legal, porque ele não gruda. A gente pode trabalhar, olha, como ele é emborrachado, ele não vai grudar. Então, abri aqui dentro, agora vem com o dedo e continua aumentando a moringa, ó. Com o dedo vou puxando para fora. Dessa forma, ó. Agora aqui eu vou fazer o contrário, eu vou puxando pra dentro. Sem afinar, com ela ainda, com a massa ainda bem gordinha, bem grossa. Então, fechei um pouco. Agora eu vou fazer movimento contrário. Ao invés de pra dentro, eu vou dar beliscadinha, puxando só as pontinhas, afinando para fora.
Então, feito isso, agora eu venho novamente com o boleador. Como eu trabalhei com essa peça, eu acabei apertando, então eu vou ampliar também de novo aqui dentro. Com o boleador ou com o dedo mesmo, vocês vêm, segure e vão empurrando para fora. Daí aqui vocês vão afinar, se vocês quiserem afinar um pouquinho mais, deixar maior, vocês podem. Mas esse tamanho aqui é o ideal. Coloco na bancada, para deixar retinho a parte de baixo. Então, dessa forma aqui, vocês vão fazer duas moringas. Uma pra gente colocar em cima e outra do lado das pedras. Esqueci de dar a cor que eu usei aqui para tingir essa massa. Eu usei a cor cerâmica, tinta de tecido da Acrylex e coloquei também um pedacinho de massa branca junto para não deixar tão escura. Então, aqui eu já fiz duas, ainda não tá seco, faz algumas horinhas só que eu fiz, ela tá ainda molhadinha, mas é nesse ponto aqui que a gente vai fazer um detalhe em cada uma delas. Daí vocês podem usar um estilete ou um bisturizinho que a gente vai recortar um pedacinho, como se a moringa tivesse quebrada. Porque é aqui que a gente vai depois simular a água. Até com a tesoura vocês podem cortar, acho que fica melhor. Vocês vão fazer tipo um quebradinho. Já quebrei um pedaço, vou fazer a mesma coisa na outra. Você não se preocupe em deixar muito lisinho aqui essa parte que eu tô recortando, que depois a gente vai colocar cola de silicone e nem vai aparecer isso aqui. Então, ficamos com duas recortadinhas. E aqui apenas em uma delas a gente vai cortar um quadradinho aqui, ó. Também como se tivesse cortado. Então, as moringas eu não vou colar agora, eu só vou mostrar para vocês a posição que vai ficar. No caso, essa aqui que não tá cortada em cima, vai ficar aqui, ó, viradinha. E essa outra vai ficar aqui embaixo, como se estivesse escorrendo água aqui dentro dela. Dessa forma. Então, assim, vocês vão aguardar secar 1, 2 até 3 dias. Quanto mais vocês deixar secar as cumbucas, é melhor. Mas os 24 horas já tá de bom tamanho. Então, depois que as pedras já estiverem bem secas, vocês vêm com a pintura. Aqui eu vou usar o marrom claro, o marrom escuro e o cinza. Aqui eu vou mesclando com branco para colocar umas partes mais claras, outras mais escuras. Também vocês vão precisar de um paninho úmido para vir limpando.
Dessa forma, vocês vão pintar o outro lado também. Para fazer as pedrinhas, então, a gente vai usar o papel alumínio, mas vocês podem usar também pedacinhos de isopor, ou até mesmo quem quiser fazer só com a massa, também dá para fazer. Porém, vai gastar mais massa. Assim, fazendo com papel alumínio, vocês vão economizar bastante massa. Então, fazem pequenas bolinhas, umas maiores, outras menores. Então, feitas as bolinhas de alumínio, a gente vem, então, encapando. Aqui eu vou usar um tom bege, marrom escuro, cinza e marrom mais claro. Vocês podem aproveitar restinhos de massa que vocês têm aí, que dá super certo. Façam as misturebas ali, que pedra não tem cor exata. Então, aqui pega um pedacinho da massa e só vem encapando as pedrinhas. Pode passar um pouquinho de água para unir bem a massinha. E aqui vocês dão formatinhos bem irregular, ó, uns beliscõezinhos, alisa, fazem umas mais redondinhas, outras mais alongadas. Bem rápido para fazer. Então, vocês vão fazer bastante pedrinhas de todos os tamanhos que a gente vai colocar em toda a volta do riacho e também a gente vai colocar algumas ali na volta das pedras maiores que a gente já fez. Então, aqui já fiz várias pedrinhas, já vamos começar a colar, ó. Então, venho passando a cola branca. E vou colando em toda a volta. Aqui também eu já vou aproveitar e vou colar maior, que daí eu sei aonde eu vou chegar com as pequenas, ó. Então, aqui eu vou aproveitar o restinho de massa que sobrou da nossa base e vou colocar um pedacinho dentro de cada moringa. Que no momento que a gente for colocar a cola quente, essa massinha azul aqui vai ter que estar sequinha também, ó. Coloque um pouquinho lá dentro e deixe um pouquinho para fora. Dessa forma, mesma coisa eu fazer nesse aqui. Então, aqui eu vou deixar agora tudo secando, pelo menos 24 horas,
Daí eu vou voltar aqui pra gente então colocar a cola quente. Não podemos colocar agora, porque se a gente colocar com a massa ainda molhada como ela tá, provavelmente ela vai descolar depois. Então ela vai ter que estar bem sequinha pra gente poder fazer isso. Aqui eu encapei palitinhos de dente com massinha verde, já deixei secar e vou fazer umas florzinhas bem simplesinhas pra gente decorar. Abri uma massa, vocês vão fazer na cor amarela e branca ou na cor que vocês preferirem. Faço uma tirinha. E dessa tirinha eu vou dar uma picotadinha na ponta. Pequenos cortezinhos. E aqui eu vou enrolar essa tirinha bem na pontinha do palito. Posso passar um pouquinho de cola. O importante é que tem que estar esse cabinho já bem seco. Se você for fazer com ele molhado, não vai dar certo. Dou uma apertadinha para não aparecer o palito e só vou dando a volta. Até terminar a tirinha. Podem fazer uns mais com a tirinha mais longa, outros mais curto. Aqui eu vou dar uma apertadinha. Então, apenas isso, ó. Então, assim, vocês fazem alguns como esses, e para tá bem sequinho na hora de montar a nossa fonte. Um pedacinho de massa molhada, já vamos colar as moringuinhas na posição que elas vão ficar, ó. Quando a peça estiver seca, vocês procurem sempre colocar um pedacinho de massa que vai ajudar pra gente colar melhor. Aqui, essa moringa que tem essa abertura, a gente vai colar aqui mais abaixo. E a outra a gente vai colar em cima. Essa aqui eu vou colar de uma forma que ela fica bem na direção desse cortezinho. Tem que ficar como um encaixe ali. Vou usar uma xícara para fazer 2 quedas d'água. Vou fazer uma maior para a gente colocar aqui na moringa de baixo e uma menorzinha, o suficiente que encaixe aqui dentro, de cima até aqui dentro. A mais curtinha, vocês procurem não fazer muito larga, porque senão não vai encaixar ali na abertura que a gente fez na moringa. Então, aqui fiz um menor, agora eu vou fazer um bem maior. Vou começar aqui de cima e vou até embaixo.
Aqui eu vou dar só umas pinceladinhas com tinta azul na parte de trás, ó. Bem pouquinho, só uma sujadinha. Já vou aproveitar essa tinta, também vou dar só mais umas pinceladas aqui, ó. Bem aleatório. Colocar um pouquinho de verde menta. Também uma pontinha de um verde, um azul bem escurinho na parte de trás e dos ladinhos. No meio vocês não coloquem esse tom escuro. Já vou aproveitar então pintar toda a volta aqui com a tinta marrom. E com a própria cola quente, já vamos colar a queda d'água. E aqui ainda vou completar com mais um pouquinho de cola quente. Posso colocar um pouco lá dentro. E agora, então, é só preenchendo aqui o laguinho também com cola quente. E vocês já aproveitam, se vocês estiverem gostando da aula de hoje, já deixar o like para não esquecer no final. Se inscreva no canal que ainda não é inscrito. E caso apareça a opção hypar também, quem quiser hypar, eu ficarei bem agradecida. E aqui ainda com a cola ainda molinha, vamos simular a espuma da água. Vamos colocar uma pedrinha aqui no meio ainda com a cola quente. E agora é só tirar os fiapinhos e decorar. Coloco um verdinho por entre as pedras para simular a grama. Pedacinhos de massa.
Então, para finalizar, eu vou colocar uns matinhos em volta das pedras grandes. Vou usar as florzinhas que eu ensinei para vocês. E também esses galinhos de verdes artificiais que vocês conseguem em qualquer loja de utilidade. É só destacar os galinhos dessa forma e a gente vai colocando ali, ó. Então, tem vários modelos, vocês escolhem o que vocês acharem melhor pra gente decorar. Não vou colocar muito, vou colocar apenas alguns. Para facilitar para colar, então, eu vou usar bolinhas de massa verde, um pouquinho de cola, eu vou botar em cada galinho. Daí a gente vai só colando a massinha. Alguns vocês deixam mais curto, outros mais longos. Pode encaixar entre as pedras, que vai ficar até mais firme depois. Coloca ali, dá uma apertadinha com uma ferramenta. E dessa forma, vocês vão colocar quantos galinhos vocês quiserem. Então, essa massinha aqui que ficou em excesso, vocês vêm com um palitinho e façam também graminha com ela. As flores, vocês cortam algumas com cabinho mais longo, outros mais curto. E agora a gente só vai finalizando, colando naquela mesma massinha que ainda tá molinha. Vão colocando um pouquinho de cola na ponta e só encaixando ali. Mais uma aula concluída, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, um grande abraço a todos e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.